Estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. O Jornal Nacional entrou no porto de Itaguaí, no Rio, que bateu recorde de apreensão de contrabando na história do Brasil. No mês passado, o porto esteve no meio de uma polêmica. O delegado da Receita em Itaguaí reclamou de uma possível interferência política para tirá-lo do cargo. Em 3 anos, o porto de Itaguaí passou de porta aberta para cargas ilegais para campeão de apreensão de cargas. O número de contêineres retidos saiu de quase 0 para 250 em 2017. E no ano passado, fechou com 850 contêineres retidos. Esse gráfico mostra que, em dinheiro, as apreensões saltaram para quase R$500 bilhão. O trabalho de repressão em Itaguaí ficou ainda mais forte em 2018, depois da troca de grande parte da equipe do porto e da chegada de um novo delegado, o auditor José Alex de Oliveira. E foi justamente no momento em que o seco ao contrabando se fechava que tentaram tirar o responsável por esse trabalho aqui do porto de Itaguaí. Num grupo de um aplicativo de mensagens, José Alex de Oliveira disse que foi informado por colegas de que havia uma indicação para outra pessoa assumir a alfândega de Itaguaí e que esse movimento estaria sendo feito por forças externas que não coadunam com os objetivos de fiscalização da Receita Federal, pautados pelo interesse público e defesa dos interesses nacionais. Esse boletim da Receita, do dia 10 de julho, traz a indicação de quem seria o substituto de José Alex, um auditor de Manaus. A tentativa de mudança no porto de Itaguaí foi considerada pelos auditores fiscais, na época, como mais uma interferência do governo Bolsonaro nos órgãos de controle. Não há uma justificativa técnica para essa troca. Os órgãos de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro estão sendo desmontados, como Polícia Federal, o Ministério Público. Auditores também disseram, na época, que a região onde fica o porto é dominada pela milícia. Estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. Auditores fiscais da Receita Federal fizeram manifestações hoje em várias cidades contra o que consideram uma tentativa de interferência política no órgão. Em São Paulo, os auditores fiscais foram para a frente do prédio da Receita usando roupas e adereços pretos. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, o Sindifisco, afirma que as recentes decisões passam mensagem de intimidação para blindar autoridades. Estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. O presidente Bolsonaro repetiu hoje o que passou a dizer nos últimos dias sobre o ministro Sérgio Moro, que ele é o presidente e que cabe a ele vetar qualquer coisa que Moro fizer. Afirmações que contrariam o que ele garantiu quando comunicou a escolha de Moro para o ministério e deu ao ministro carta branca. Temática. No último dia 16, sem o conhecimento da cúpula da PF, Bolsonaro anunciou a troca do superintendente do Rio de Janeiro. A nota da PF é o superintendente de Pernambuco, que seria deslocado para o Rio. O que eu fiquei sabendo, se ele resolver mudar, vai ter que falar comigo. O senhor que quem manda sou eu. Deixar bem claro. Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Diante da reação negativa na Polícia Federal, com ameaça até de entrega de cargos, o presidente recuou momentaneamente. Mas na última quinta-feira, Bolsonaro foi além. Ameaçou trocar o diretor da PF. Ele pode, o Valeixo pode querer sair hoje. Tá? Não depende da vontade dele. E outro, ele é subordinado a mim, não ao ministro. Deixa bem claro isso aí. Eu é que indico, está na lei. O diretor... Ontem, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal divulgou uma carta em defesa da autonomia da instituição. A Carta dos Delegados é uma reação contra o que consideram pressões e tentativas de intervenção na Polícia Federal. O presidente passou por cima da autoridade de Sérgio Moro em outras ocasiões. Bolsonaro ignorou sugestões feitas pelo ministro da Justiça para o decreto das armas. Depois, revogou a indicação de uma suplente para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Bolsonaro interferiu até no COAF, que foi transferido para o Banco Central. O episódio levou à queda de um dos principais aliados de Moro na Lava Jato, o auditor Roberto Leonel. Ele foi demitido da presidência do Conselho, que passou a se chamar Unidade de Inteligência Financeira.